Olá, gente! Tudo bem? É o professor Fábio Luiz de Souza. O conteúdo desta aula é Zero Absoluto, parte 2. Então, a gente vai ver nessa aula como que a temperatura se expressa na matéria, né? Então, a matéria, há algum limite para aquecer a matéria? Há algum limite para resfriar a matéria? Há temperatura limite de resfriamento? Apresentar o limite da temperatura mínima. Então, há um limite que a gente vai ver nesta aula, que é o limite, o zero absoluto. Tá? O zero absoluto é a temperatura mínima da matéria. Também vamos ver a importância de estudar o comportamento térmico dos materiais para a indústria, para a sociedade, para a produção de novas tecnologias. E vamos também abordar que a temperatura, a construção, o entendimento da manifestação da temperatura na matéria e a observação de que há uma temperatura limite de resfriamento para a matéria, que é o zero absoluto, possibilitou a construção de uma escala térmica absoluta, chamada escala Kelvin, ou escala termodinâmica. Você sabe que a temperatura, ela é uma vibração molecular, uma expressão de vibração molecular. Então, as moléculas vibrantes têm uma temperatura em média. E, na verdade, é a média da soma dessas vibrações moleculares individuais. Não existe uma temperatura única no material. Há uma distribuição de temperatura. Quando a gente mede a temperatura com um termômetro, nós estamos medindo a temperatura média daquele corpo. Por exemplo, o corpo humano. Você sabia que no corpo humano, o estômago, a região do estômago, tem temperaturas acima de 50 graus Celsius? Enquanto você, quando vai medir o termômetro, coloca o termômetro aqui embaixo no sovaco, ou coloca o termômetro, usa aquele termômetro de apontar ali em infravermelho, você vai medir a temperatura média, que é 36 graus Celsius. Mas a temperatura corpórea varia ao longo do seu corpo, né? Então, essa temperatura é uma temperatura média. E vamos ver também, agora, que o Sol, né, que é uma estrela, tem uma temperatura altíssima na superfície, mas ainda mais alta é a temperatura no interior dessa estrela. E, mesmo sendo o interior de uma estrela uma das regiões mais quentes do universo, um reator de fusão nuclear construído pelo ser humano tem temperaturas 5 vezes mais altas. A temperatura de um reator nuclear é muito mais alta que a temperatura interior de uma estrela. Um reator para fusão nuclear. E aqui está um reator de fusão nuclear que eu comentei. Então está aqui um reator, né? Não me lembro onde é esse laboratório agora, mas essa parte violeta que você está vendo aqui é o plasma altamente aquecido. 5 vezes a temperatura do interior do Sol, ok? Essa temperatura, ela parece não ter limite, parece que podemos aquecer a matéria indefinidamente, né? Porém, aquecer significa fornecer mais energia térmica. E as fontes nossas de energia, porque energia não se cria, energia se transforma, a gente coleta energia, extrai energia, nossas fontes não são infinitas. Portanto, há um limite para atingir o máximo de temperatura? Sim, há um limite porque há um limite de fonte energética, ok? O laboratório, é muito importante vocês entenderem que a astronomia não é uma área de curiosidade, né? A astronomia não é somente uma área de curiosidade. Tudo bem, o astrônomo é curioso? Mas a astronomia é uma área importante de estudo, porque é um laboratório a céu aberto, um laboratório gratuito, né? Entre aspas, porque temos que fazer equipamentos para observar os astros. Então, esses equipamentos custam caro, bilhões de dólares, bilhões, milhões ou até trilhões de dólares. Então, a astronomia, a observação das estrelas permite que estudemos os conceitos de física e testemos teorias. Além também de utilizar esse laboratório a céu aberto para fazer experimentos
de teorias já prontas, ok? Então, pessoal, a astronomia faz a gente economizar trilhões de dólares, tá? Então, não é um investimento à toa, é um investimento necessário e que faz o ser humano economizar. Muitos conceitos de física hoje surgiram de observações, surgiram de testes, né, além de teorias, testes, com observações astronômicas. A nanotecnologia é uma área de produção de materiais novos, né? Por exemplo, se você quer reduzir o tamanho do celular, você precisa investir em materiais novos para reduzir o tamanho do celular e aumentar sua capacidade de memória. Então, para construir supercomputadores, por exemplo, é necessário construir novos materiais. E esses materiais estão a nível atômico. Então, o investimento em nanotecnologia, que é a nanomatéria, que é o tamanho do átomo, né, é cada vez maior no mundo. E esses conhecimentos da nanotecnologia já estão presentes na nossa casa, através do celular, através da televisão, né, através até de alimentos, tá? E esses estudos são feitos porque a termodinâmica é uma teoria que fundamenta esses estudos. Vamos ver se você está bem atento e vamos ver se você responde essa questão. Quando se aquece uma substância, obviamente formada por moléculas, ocorre o aumento da energia cinética molecular. Ok? Cada molécula vibra mais, se mexe mais, tem maior velocidade. Isso faz aumentar a energia cinética molecular. Espera que aconteça. Letra A. Mudança de estado físico e possivelmente quebra da ligação molecular. Letra B. Somente mudança de temperatura e aumento da energia térmica interna. Tempo para vocês responderem. Então, gente, quando você aquece o material, ele começa a vibrar mais. E essas vibrações podem ficar tão intensas a ponto de quebrar ligações, a ponto de formar novas estruturas de ligações. Por exemplo, as mudanças de estado físico da matéria. Então, realmente, se você aquecer o material ou resfriá-lo, você pode ter mudança de estado físico. Então, não é somente mudança de temperatura, também é mudança de estado físico e quebra de ligações. Então, a letra A é a correta. Ok? Bom, há limites para resfriar a matéria? Será que eu posso pegar um material e resfriá-lo resfriá-lo sem parar indefinidamente? Já pensou nisso? Bom, há limites para aquecer o material. Se você aquecer o material, por exemplo, a água, você aquecer, essa água vai evaporar, a água evapora, daí você continua aquecendo esse gás de vapor, ele vai aquecer a certo nível, a ponto de romper as ligações moleculares. Há um nível de temperatura em que você rompe a ligação molecular. Depois vai ter moléculas de hidrogênio, moléculas de oxigênio, você pode continuar aquecendo o oxigênio, o hidrogênio, até romper a estrutura atômica. Ok? Então é possível? Sim, é possível. Então há limite para resfriar
um material. Então, a água lá do início, melhor, de aquecer, a água do início que eu aqueci, ela virou vapor, e do vapor se rompeu e deixou de ser água, virou moléculas de oxigênio e hidrogênio. Então, há limite para aquecer a água? Sim, há limite para aquecer o material. Mas a pergunta é, há limite para resfriar o material? Né? Eu posso resfriar a água indefinidamente? Então, esse teste os físicos fizeram no século XIX, estudaram materiais, eles construíram um termômetro a gás. O termômetro a gás é um termômetro que utiliza um bulbo de gás que vai em contato com o recipiente. Esse bulbo é aquecido ou resfriado, depende do material que você está medindo, se é um material frio, material quente, ok? Esse bulbo é então aquecido, ou no caso aqui a figura mostra um aquecimento, a pressão aumenta, empurrando a coluna de mercúrio, normalmente é o mercúrio, para uma região mais alta, e essa diferença de desnível entre a coluna da esquerda e a coluna da direita me dá a ideia da pressão, da diferença de pressão. Essa diferença de pressão é a diferença de temperatura, do ambiente externo para o ambiente interno. Okay? Então eu consigo então medir a temperatura do material aqui que eu estou sentindo através do sensor de gás. Utilizando o termômetro a gás, é interessante que ele pode ser usado para medir materiais com temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas, porque o termômetro a gás tem uma grande amplitude de aplicação. Então, usando o termômetro a gás, né, por exemplo, o gás hidrogênio, pode-se medir a temperatura, né, de um gás muito leve, no caso hidrogênio, no caso hélio, nitrogênio, e entender o comportamento dele durante o resfriamento. E olha o que acontece. Ao resfriar esses gases que estão aqui indicados, por exemplo, aqui eu tenho gás carbônico, tenho amônia, hélio, hidrogênio, gás nitrogênio. E aí, quando eu resfrio esses gases, veja que as curvas deles são muito parecidas, mas todas essas curvas, ao serem estendidas, porque eu não consigo resfriar tanto, né? Então há um limite lá do meu refrigerador para resfriar esses gases. Então eu chego até aqui, consigo resfriar tranquilamente, mas daqui para frente eu não consigo resfriar, mas eu consigo continuar os gráficos. E a extrapolação desses gráficos me mostram que eles convergem para um ponto em comum. E esse ponto em comum é a temperatura mínima que eles podem atingir. É a temperatura em que a pressão é zero, em que o volume é zero. Como o volume não pode ser zero, tudo indica que essa temperatura é um limite. Então, essa temperatura é impossível de ser extrapolada. E essa temperatura mínima que foi estabelecida, foi medida, não foi experimentada, ela foi, na verdade, através da teoria, através da extrapolação matemática, ela foi descoberta, né? É a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. E essa temperatura muito baixa, menos 273,15 graus Celsius, ou, arredondando, menos 273 graus Celsius, 273 graus Celsius, é a temperatura em que se construiu a escala Kelvin. É o que se convencionou como zero absoluto. Vamos entender por que se chama zero absoluto, né? Aqueles gases que foram testados aqui, o hidrogênio, o hélio, né, a amônia, ora, todos eles estão convergindo para o mesmo ponto. Quer dizer que, independente do material que eu usar aqui, o ponto de convergência seria o mesmo. Portanto, independente de qualquer material no universo, a convergência da temperatura mínima é a mesma, 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura mínima, é o limite inferior da temperatura da matéria. É a menor temperatura que a matéria pode atingir. Ok? E na verdade é um limite, porque a matéria não pode atingir esse valor devido à pressão zero. Outra coisa, nessa temperatura, né, nesse limite,
eu não consigo extrair energia térmica desse material mais. Porque para extrair energia térmica do material, você precisa ter temperatura mais baixa. Porque a energia térmica o calor só vai da temperatura alta para a temperatura baixa. Como eu não tenho temperatura mais baixa do que essa, eu não posso extrair energia térmica desse material mais. Por que o zero absoluto, ou zero Kelvin, é considerado uma temperatura absoluta ou universal? Olha que eu já falei isso, hein? Vamos ver se você está bem atento. Por que a escala Kelvin foi definida para ser a escala científica e, portanto, universal? Por causa disso? Porque esse zero é o limite científico de temperatura inferior da matéria. Qual seria a resposta correta? Tempo para vocês resolverem. Olha, bem tranquilo de resolver, hein? Eu já falei que o zero absoluto não é uma convenção, é uma descoberta. A temperatura mínima da matéria é independente do material. Então, qualquer lugar do universo, em qualquer material, essa temperatura é um limite que é o zero Kelvin, que é o menos 273 graus Celsius. Portanto, a resposta correta seria a letra B. E não letra A, não é só uma convenção, não é igual a escala Celsius, escala Fahrenheit, que são escalas convencionadas, escalas construídas, escalas definidas por alguém. Não, a escala Kelvin é uma escala que foi descoberta, uma escala que foi construída em cima de uma descoberta científica, física, que é o limite inferior de resfriamento da matéria, o zero absoluto. Então a letra B é a correta. Continuando, a escala absoluta, Kelvin. Essa escala, a gente vai comparar agora com as escalas Fahrenheit e Celsius. A escala Fahrenheit e a escala Celsius são escalas que foram construídas no século XVII, e não vou aqui abordar a parte histórica, mas são escalas que foram construídas para estudos meteorológicos, estudos clínicos, corpo humano, biológicos e outras aplicações, geologia. E essas escalas, elas foram convencionadas. E a escala de convenção que a escala Kelvin vai usar como referência para ser construída é a escala Celsius, que é a escala que o 0 grau Celsius é definido para o ponto tríplice da água, que é colocar gelo com água em uma região com pressão atmosférica igual ao nível do mar, 1 atmosfera. Então, se você for ao nível do mar, colocar água pura, gelo puro, e colocar essa mistura e colocar um termômetro, ele tem que indicar 0 graus Celsius. Okay? E nesse 0 graus Celsius, qual seria a temperatura em Kelvin? A temperatura em Kelvin seria, então, 273 Kelvin. Ok? Então, 0 graus Celsius, 273 Kelvin.
porque veio lá do menos 273, que é o 0 Kelvin, até o 273, que é o 0 Celsius. Tá? De acordo com os conhecimentos acerca do zero absoluto, assinale a alternativa correta. Vamos praticar esse exercício agora. Letra A. O zero absoluto é a menor temperatura possível e seu valor é de aproximadamente 0 graus Celsius. Zero absoluto igual a 0 graus Celsius. O zero absoluto representa o estado, embora inalcançável, em que a média da agitação molecular é nula. Média agitação molecular nula significa uma energia molecular em média nula, né? Que a soma dessas energias se anulam. Tem que ficar bem claro que, como eu falei antes, a temperatura é uma medida, uma média. Não é exatamente a temperatura da distribuição do corpo. No corpo há várias temperaturas, então há várias agitações moleculares. O que nós estamos falando é que a agitação molecular média, a soma dessas agitações, é nula. Vamos ver. O zero absoluto equivale a menos 273,15 Kelvin. O zero absoluto está baseado na temperatura mínima do gás hidrogênio. Tempo para você anotar, para você marcar qual é a alternativa correta aqui. Então, é bem tranquilo, acho que eu acabei dando a dica de qual a alternativa correta, né? Bom, a letra A não tem nada a ver. 0 graus Celsius não é a temperatura do zero absoluto, porque o 0 graus Celsius não é o limite de temperatura da matéria. O limite mínimo de temperatura da matéria é menos 273 graus Celsius, o que mostra também que não é a letra C, porque menos 273,15 Kelvin não existe. A escala Kelvin é uma escala só positiva. Ela começa do zero e cresce. Não existe como ter temperatura Kelvin negativa. O zero absoluto está baseado na temperatura mínima do gás hidrogênio. Não, o zero absoluto não está baseado em um material. Está baseado, ele é absoluto, ele está baseado na matéria, em qualquer material. Tá? Não é igual a escala Celsius, que foi construída em cima da água, do material água. Não é igual a escala Fahrenheit, que também foi construída em cima de uma mistura de amônia e outros materiais. Tá? Ela foi construída sem usar materiais qualquer. É um limite da matéria, no geral. Então a letra B é a correta, que diz que o zero absoluto é o estado em que a energia molecular média é zero. Ok? Bom, gente, nessa aula a gente viu a temperatura é uma medida proporcional à média da soma das energias vibracionais das moléculas. Vimos também que a temperatura não há um limite superior para a temperatura, no entanto, para aumentar a temperatura precisa de energia, e como não temos energia infinita, não temos como atingir uma temperatura infinita. Então há limite sim, dependendo das suas fontes energéticas. E vimos que a escala Kelvin, né, a escala absoluta Kelvin, ela está baseada num fenômeno físico que é o limite inferior de resfriamento da matéria. Não é de um material, é da matéria em geral. Então é um limite físico para a matéria. Tá? Então é uma lei. Só posso atingir a temperatura mínima de menos 273,15 graus Celsius, que é o zero absoluto. Tá? Um abraço, obrigado. Até a próxima.